E atendendo às mensagens que alguns de vocês deixaram no último vídeo que eu falei sobre leilão imobiliário, que eu vou deixar o link no final desse vídeo, hoje nós vamos falar sobre como analisar um edital de leilão. Prestem muita atenção em cada um dos detalhes que eu vou mostrar para vocês. Cada um deles é de extrema importância para você mitigar os riscos envolvidos nesse tipo de transação, principalmente no que tange às disposições gerais, que geralmente fica no final desses documentos. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir nesse mercado ou para quem quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. Então vamos à análise de um edital da Caixa que eu selecionei aleatoriamente para vocês. Bom, como eu acabei de dizer para vocês, nós estamos analisando um edital de leilão público da Caixa que deve acontecer ainda esse ano aqui, nesse caso dia 8 de maio. É importante destacar que aqui eu estou analisando um edital específico. Outros editais, sejam eles da Caixa ou de outros bancos, podem ter informações um pouco diferentes. Mas o mais importante é que as informações que eu vou trazer para vocês aqui como pontos de atenção são as mesmas que você vai ter que procurar em outros editais, mesmo que eles estejam em outros formatos. Mas vamos lá, aqui tem uma série de informações que não são tão irrelevantes aqui para a nossa análise nesse momento. E aqui está falando o objeto, né? Da onde que são esses imóveis. Então são imóveis recebidos em garantia de alienação fiduciária. Isso significa que esses são os imóveis tomados pela Caixa daquelas pessoas que não pagaram seus financiamentos. Seguindo aqui, né? Para os imóveis com ação judicial, conforme anexo 2, recairá sobre a Caixa o risco de eficção de direitos. Isso significa que para os imóveis que possuem ação judicial, né, que estão descritos nesse anexo 2 lá embaixo, a Caixa vai ser responsável por esse processo que esteja em andamento. E caso depois que seja transitado em julgado, ou seja, quando finalizar o processo, caso a decisão judicial seja favorável para a pessoa que comprou e acabou não pagando esse imóvel, a Caixa vai devolver ao adquirente, né, ou seja, nós que comprarmos esse imóvel, os valores por eles despendidos na presente transação. Ou seja, a Caixa vai devolver aqueles valores que você eventualmente investiu para comprar esse imóvel. Só que aí que está o problema. Esses processos podem demorar muitos anos para serem resolvidos, né? A justiça brasileira ela é muito lenta. E como eu já falei em vídeos anteriores, eu já vi processo, na verdade eu estou acompanhando um processo que já está desenrolando há mais de 10 anos na justiça. E foi exatamente um processo envolvendo a compra de um imóvel no leilão. Logo, é um risco que você precisa avaliar. Eu, particularmente, não compraria um imóvel que está sendo alvo de uma ação judicial. Exatamente por esse motivo que eu acabei de explicar para vocês. Bom, seguindo aqui, isso aqui ele quer dizer que além das ações que estão no anexo 2, outras também podem existir envolvendo esse imóvel, que não estão averbadas na matrícula. E esse é outro risco, né? Por isso que é importante que vocês façam uma análise do risco envolvido, né? Será que realmente vale a pena? O imóvel vale muito mais do que aquilo que está sendo vendido? E em vários leilões, o lance inicial ele está ali 70%, 80%. Não quer dizer que ele vai ser vendido com 70%, 80% de desconto, tá? Porque tem toda uma competição ali. Talvez você consiga um imóvel com 30%, 40% mais barato do que a avaliação dele, do que o valor de mercado dele. Então precisa avaliar, porque às vezes vale a pena você comprar um imóvel que pela metade do preço, né, dependendo da situação, talvez valha a pena você arriscar ter outros processos. Aqui ele determina alguns grupos, né, algumas pessoas que não podem participar desse tipo de leilão. Então, se você trabalha na Caixa, em alguma dessas áreas que estão aqui, né, se você trabalha numa agência comum, se você trabalha numa área que não tem nenhuma relação com essas áreas que eles mencionam aqui, não tem problema. Mas se você, não só você que trabalha, mas os seus parentes, até terceiro grau, civil, contingente da Caixa, empregado da Caixa que atuem nessas áreas aí, que eu acabei de mencionar aqui, estão mencionadas aqui em cima também. Nesses casos, você está impedido de participar desse tipo de leilão. Aqui ele fala dos documentos que precisam ser apresentados ao leiloeiro. Então, quando você vai fazer um leilão online, você precisa fazer um cadastro, precisa enviar uma série de documentos que estão listados aqui. Se você for pessoa física, e aqui embaixo se você for pessoa jurídica, né? Se você é uma empresa. A mesma coisa é válida se você for para um leilão presencial.
Seguindo aqui sobre o preço mínimo e das formas de pagamento. Então aqui ele fala sobre o preço mínimo ser aquele que está no anexo 2, que é o lance inicial de cada processo. E com relação ao lance mínimo, quando o imóvel vai para o primeiro leilão, ele deve ser superior ou igual ao valor da avaliação, como eu já falei em vídeos anteriores. E aqui tem uma informação importante que é relacionado às formas de pagamento que vocês podem utilizar. Podem ser à vista, com recursos do fundo de garantia ou com financiamento, que é uma coisa muito boa aqui para as pessoas que não têm como desembolsar o valor do imóvel à vista. E se vocês quiserem um vídeo específico sobre como financiar um imóvel de leilão, deixe aqui nos comentários que eu faço um vídeo detalhado para vocês. E já aproveita para deixar a curtida nesse vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente continuar trazendo informações sobre o mercado imobiliário para vocês. Bom, seguindo aqui nossa análise, né, vou passar essa parte. Aqui um comentário sobre o fundo de garantia, né, que ele não pode ser utilizado na aquisição de imóveis não residenciais. Então, aqueles imóveis industriais e comerciais, por exemplo, você não vai poder utilizar o fundo de garantia, que é uma regra válida para qualquer tipo de financiamento ou pagamento por imóveis. O fundo de garantia também não poderá ser utilizado para aquisição de imóvel com ação judicial, exatamente por conta daquele risco que eu acabei de explicar para vocês, de a Caixa acabar perdendo o processo, né? Acabar perdendo aquela ação judicial. Ele também destaca aqui quais imóveis só poderão receber proposta para pagamento total à vista. Alguns deles podem ser exatamente por isso daqui que está falando anteriormente, por ser um imóvel não residencial, ou porque é um imóvel que tem ação judicial. E aqui esse item, ele fala especificamente sobre os devedores fiduciantes, ou seja, são aquelas pessoas que compraram o imóvel, mas acabaram não conseguindo pagar por ele. E eles podem exercer o direito de preferência. Só que os valores eles devem seguir o que está nessa lei, né, nessa lei 9514, artigo 27, inciso 2b e 3º, que é exatamente esse daqui. E eu vou deixar o link para essa lei nos comentários desse vídeo. De uma maneira geral, esse artigo diz que o devedor fiduciante pode adquirir o imóvel pelo preço correspondente ao valor da dívida, somando os encargos e despesas que estão descritas aqui em cima. Encargos legais, inclusive tributos e contribuições condominiais, ou seja, todas as dívidas que aquele imóvel tem. E aqui ele fala, né, o que é a dívida e o que são as despesas. É importante destacar também que, excetuando apenas a comissão do leiloeiro, ele vai pagar tudo o que ele deve do financiamento, além das taxas condominiais, imposto, né, IPTU, tudo que envolver aquele imóvel, e também vai ter que pagar a comissão do leiloeiro, que é 5%. A gente já vai falar sobre isso. Então, seguindo aqui, né, a gente tem aqui dos lances, né, que é o leilão é feito pela internet, na modalidade internet, mas ele poderia ser presencial também e estaria descrito aqui. Só que pro presencial, você teria que ir lá ao local do leilão, que é um processo normal de leilão, desde sempre ele existe dessa forma. A novidade, na verdade, é com relação à internet. Com relação ao devedor fiduciante também, ele tem a opção, né, de exercer o direito antes e durante o período de realização dos lances. Mas a probabilidade disso acontecer é muito remota. Tendo em vista que se a pessoa não conseguiu pagar até esse momento, né, e considerando também que aqui pode ter levado anos até chegar nesse ponto do imóvel ir para leilão, qual que é a chance de ele chegar agora e querer comprar esse imóvel e ter dinheiro para poder pagar tudo isso? Incluindo as despesas que ele vai ter que pagar e os 5% que é a taxa do leiloeiro. Mas é uma possibilidade que a pessoa que está devendo tem. Então vamos seguindo aqui, pagamentos do leilão. Aqui ele está falando que o arrematante paga, no ato do leilão, o valor da comissão do leiloeiro correspondente a 5% do lance vendedor. Isto é, se você comprou, né, arrematou um imóvel por R$200 mil, você precisa ter 10 mil na hora para poder pagar para o leiloeiro. E depois ele vai ter 2 dias úteis, depois da finalização do leilão, para poder pagar o valor referente à parte não financiada, né, recursos próprios ou o valor total da proposta, no caso de aquisição à vista. Aqui ele fala também do valor da comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado, ou seja, o valor de 10 mil reais, que eu acabei de dar de exemplo para vocês, sobre os 200 mil é um adicional. Logo, o total que você pagou até o momento é 210 mil, que você precisa considerar também na hora de avaliar
a viabilidade da compra desse imóvel ou não. Aqui ele fala que o valor declarado como recursos próprios a ser pago em dinheiro deverá ser no mínimo 5% do valor total ofertado para a aquisição do imóvel. Então ele está falando que no mínimo você precisa ter 10%, né, que é 5% do leiloeiro, mais 5% do valor do imóvel, nesse caso do exemplo que eu dei, 20 mil reais, para poder fazer a aquisição do imóvel. Mas eu já vou explicar para vocês o porquê dessa exigência. E aqui nesse item ele vai falar que você, né, que adquiriu o imóvel, deve enviar a forma de pagamento e a discriminação dos valores no mesmo dia da arrematação, ou seja, no dia do leilão. Normalmente isso já acontece, se for um leilão presencial, você já vai falar lá na hora, e se for um leilão online, você já vai conseguir preencher isso direto no site do leiloeiro. E olha que importante esse item. Se você não cumprir o prazo determinado nesse item anterior, a sua proposta vai ser considerada como à vista. Então você vai ter que pagar tudo de uma só vez. Seguindo, né? Aqui ele diz que após a apuração do arrematante vencedor, você não vai poder alterar o valor global no termo de arrematação. E também não é permitido que os recursos próprios sejam inferiores a 5% do valor global da proposta, que é exatamente o que a gente falou há pouco. Do mesmo modo, não é possível alterar a forma de pagamento ou os valores do termo de arrematação para reduzir o valor de recursos próprios. Ou seja, aquilo que você definiu no termo de arrematação é o que vai ter que ser cumprido. Aqui o pagamento do valor correspondente à comissão será realizado conforme definido pelo leiloeiro. Pode ser cheque, cartão, Pix, depende do que o leiloeiro definir. Esse item também é muito importante, que se você não pagar o lance e ou a comissão do leiloeiro, implicará ao arrematante faltoso as penalidades da lei, que prevê, no caso de inadimplência, a denúncia criminal e a execução judicial contra ele. Portanto, vocês precisam garantir que tenham os recursos necessários para fazer o pagamento à vista, ou se você for financiar, que seu crédito já esteja pré-aprovado. E novamente, se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico sobre esse tema, deixa aqui nos comentários. Além disso, você também não vai poder participar de outros leilões da Caixa, que é o que ele está dizendo nesse item aqui. Bom, seguindo aqui embaixo, também é muito importante vocês se atentarem a esse processo, para não sofrer com as penalidades por atraso. Mas eu não vou passar um a um desses itens, eu recomendo que vocês façam a leitura com bastante atenção, para vocês entenderem todos os prazos, até porque o que eu falar aqui não necessariamente vai ser válido para outros editais da Caixa, e principalmente para outros bancos e leiloeiros. Então, seguindo aqui, né, vamos aqui para a cláusula 12. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco, na cláusula 7.1.2, que exige que você tenha no mínimo 5% como recurso próprio? É exatamente por isso aqui, que caso você desista, né, por algum motivo, você vai ter que pagar 5% do valor do lance ofertado, além da comissão do leiloeiro, que na verdade você já vai ter pago no dia do leilão. Então continuem comigo, porque ainda tem muita coisa para eu mostrar para vocês nesse edital. Seguindo aqui, nas disposições finais, que é um dos itens que eu falei para vocês que são os mais importantes. Esse item também é extremamente importante, porque ele fala dos imóveis que são avaliados por situação de paradigma, com base em vistoria externa, quando não for possível vistoria interna. A caracterização interna do imóvel é feita com base na certidão de matrícula e, na sua ausência, com base em aspectos internos de imóveis assemelhados. Isso quer dizer, pessoal, que em muitos casos os imóveis são avaliados apenas pela área externa ou com uma comparação de mercado, porque o engenheiro da Caixa ele não pôde adentrar no imóvel. Então esse é outro fator, né? Porque eu já vi casos da pessoa, quando ela é despejada, ela destruir o imóvel por dentro, ela acabar com as paredes, ela acabar com toda banheiro, né, vaso sanitário, pias, tudo eles destruírem apenas por maldade. Então, por isso, essa cláusula ela é muito importante na hora que você for comprar um imóvel, principalmente aqueles que estiverem ocupados. No caso dos imóveis que estão desocupados, é mais tranquilo, geralmente o perito consegue entrar lá no imóvel. Seguindo, esse item aqui, ele fala exatamente dos imóveis que estão ocupados. E eles deixam ao cargo do adquirente a sua desocupação. E esse é exatamente o caso de uma pessoa que eu conheço. Ela comprou um imóvel há mais de 10 anos e até hoje está com um processo correndo na justiça. Isso ressalta ainda mais o quão lento os processos judiciais no Brasil podem ser. E até mesmo nesses casos em que a Caixa vai te reembolsar, caso você perca o processo,
é um grande transtorno, né? Porque você vai ficar com o dinheiro parado, você vai ter uma certa insegurança, né, de comprar ou não. Pode acontecer muitas coisas aí no meio do caminho que pode acabar tornando o negócio desfavorável. Aqui ele está complementando, né, que podem ter ações judiciais, que é de responsabilidade do proponente vencedor, ou seja, da pessoa que comprou. Ele também está falando aqui, né, está colocando a responsabilidade de quem compra em verificar se tem algum tipo de ônus averbado na matrícula do imóvel, ações judiciais e outras restrições contra a propriedade do imóvel. Ou seja, vários problemas podem acontecer se você não fizer uma due diligence, se você não fizer uma análise profunda desse imóvel. Bom, seguindo, aqui ele está falando de débitos que podem existir também, então é importante que você pegue a matrícula desse imóvel, jogue lá no site da prefeitura para verificar se não tem nenhuma pendência com o IPTU, por exemplo, e também você entra em contato com o condomínio para ver se ele não tem algum tipo de dívida. E aqui ele só está falando que é responsabilidade de quem está comprando o pagamento dessas dívidas que o imóvel possa ter. Esse item também é bastante importante se você está comprando um imóvel que foi adquirido no leilão. Basicamente, aqui quer dizer que se você comprou esse imóvel de alguém que arrematou ele num leilão e você tiver qualquer tipo de problema, a Caixa não se responsabiliza. Então, por isso, é muito importante que vocês garantam que esse imóvel não tem nenhum tipo de pendência, inclusive de pessoas que estão ocupando desde a época que esse imóvel estava sendo leiloado. E essa é exatamente uma das verificações que nós fazemos nos processos de consultoria aqui na Bragato. E para você que quer comprar um imóvel, mas não sabe por onde começar, nós aqui na Bragato temos uma equipe especializada para ajudar vocês nesse processo. Desde a busca e escolha por esse imóvel, até a análise da documentação do imóvel e das contrapartes envolvidas na negociação, que inclui exatamente verificar se o imóvel tem algum tipo de pendência relacionada a leilão, por exemplo. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, fale com a gente através dos contatos que estão na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, aqui no final, vocês vão ter a lista de todos os imóveis que estão disponíveis, né? Então ele vai falar empreendimento, endereço, bairro, descrição, inclusive aqui vai ter a matrícula, né, que você deve consultar, e o valor de venda e o valor da avaliação. Esses são dois exemplos de situações que você precisa prestar atenção. Aqui ele tem uma pendência, tá vendo? Consta acréscimo de área construída não averbada de cerca de 52 metros quadrados e meio. Regularização por responsabilidade do comprador. Então, é um caso que tem uma pendência que você precisará regularizar depois. E aqui, ó, vocês também precisam tomar cuidado. Se o valor de venda pode muitas vezes estar muito superior ao valor da avaliação. Isso acontece porque as dívidas do imóvel podem ser muito altas, porque a dívida do comprador, né, da pessoa que comprou esse imóvel e não pagou, ela acabou ficando maior por conta de juros, por conta de IPTU que ele não pagou, por causa de condomínio. Vários fatores podem fazer com que o valor de venda seja superior à avaliação, uma vez que a Caixa não vai vender esse imóvel para vocês com prejuízo. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora, deixem sua curtida e compartilhem esse vídeo para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.